Olá! Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso. E dessa vez a gente vai falar sobre epilepsia na escola. Garanto que é um tema muito chamativo e muito motivador para você, professor, para você, professora. Para a gente falar de epilepsia na escola, é importante a gente começar a perceber como será que as crianças percebem a epilepsia. Você imagina? Você já parou para pensar como será que seu aluno percebe a epilepsia? O que será que ele acha sobre a epilepsia? Será que ele sabe o que é epilepsia? Para a gente responder isso, nós fizemos uma pesquisa com 29 crianças com 10 anos de idade. Só dessas 29, só 4 crianças sabiam o que era epilepsia. E a resposta que eles deram é, ele é uma doença que enrola a língua, é uma doença que pode matar. Das 4 crianças que sabiam o que era epilepsia, o que é? A epilepsia é uma doença que enrola a língua e que pode matar. As outras 25 crianças não sabiam o que era epilepsia. Mas aí assim, imagine o que é epilepsia. Conte pra gente. Imagina, não tem certo, não tem errado. Coloque no papel. O que é epilepsia para você? O que você acha que é epilepsia? E aí vieram as questões. É uma doença que pode matar? É uma doença que enrola a língua? É uma doença contagiosa? É simplesmente uma doença? É uma doença grave ou um problema na cabeça? Mas, de novo, as ideias que mais apareceram é uma doença que pode matar e uma doença que enrola a língua. O que a gente quer com isso? O que a gente quer mostrar? A gente está falando de escola, a gente está falando de percepção de crianças. Existem informações erradas, existem crenças a respeito da epilepsia, como a gente tem visto no curso todo. A percepção das crianças traz uma conotação negativa da epilepsia. E o sentimento coletivo é traduzido através dessa percepção das crianças. Provavelmente, elas aprenderam que epilepsia é isso. Né? Elas não sabem o que é, mas a percepção que se tem é essa. Mas a criança dessa idade traz respostas espontâneas, que não tem julgamento, não tem censura. Então ela traz para a gente a consciência coletiva sobre o assunto. Olha que interessante. Como será que essas crianças estão buscando informações sobre a epilepsia? E qual será o nosso papel perante essas crianças? E aí tudo bem, então as crianças têm essa conotação negativa, mas os professores? Como será que os professores percebem a epilepsia? Antes de falar, é fundamental a gente lembrar que os professores, que você professor, é importante modelo para as crianças, para os alunos. É através da sua atitude, da sua informação, que muitos valores, que a consciência coletiva vai sendo formada. O papel social que você tem na formação do cidadão, na formação do ser humano, é fundamental. Então, qual a percepção dos professores? Quais são as ideias mais comuns que a gente vê, que a gente viu em pesquisas realizadas pela ASP e que a gente tem visto? As crianças com epilepsia têm um QI mais baixo, o excesso de sofrimento pode ser a causa da epilepsia, as mulheres com epilepsia não podem ter filhos, as pessoas com epilepsia vão ser insanas, vão ter algum problema mental no futuro. As medicações, elas causam vício e dependência. O tratamento da epilepsia muitas vezes é tido não com medicações adequadas, não com tratamento medicamentoso. A epilepsia é tida ainda como uma doença mental ou como um espírito maligno. Então o que a gente vê? As ideias mais comuns são essas e a gente não está falando em questão de, isso é certo, isso é errado, mas o que a gente vê é que no mundo de inclusão social existe falta de informação sobre a epilepsia. Isso não é culpa do professor, de maneira nenhuma. A sociedade está colocando isso. Então tudo bem, agora que você já sabe o que é epilepsia, ótimo, um aluno entra na escola e seus pais no primeiro dia de aula falam para você, olha professor, olha professora, ele tem epilepsia. E agora?
O que muda para você, professor? Quais as limitações, quais os direitos, quais os deveres, quais os desafios que você, enquanto professor, vai enfrentar no dia a dia? Imaginem que o aluno entra na escola e na primeira semana de aula, quando você está organizando toda a classe, ele tem uma crise, ele tem uma convulsão. Com certeza, a maioria vai se assustar. Muitos vão falar, poxa, puxa a língua. Outros vão falar, olha, põe uma caneta. Outros vão falar, cuidado. Outros vão falar, olha, isso é só uma convulsão. Outros vão sair de perto. E aí? E agora? O que fazer? Você tira essa criança da classe? Você leva para a coordenação para ela ficar mais tranquila? Você afasta os outros alunos? Você fica pasmo? Você ajuda? Você sabe o que é? Vai lá e fala, gente, isso é uma crise de epilepsia? Fiquem tranquilos, a pessoa já volta? E aí? Qual a sua atitude? E quais os próximos passos que você tem que fazer na sua classe, na sua escola, para que um episódio desse não se repita de uma maneira inadequada? O que a gente vê hoje é que uma das grandes reclamações que a gente recebe é que muitos alunos com epilepsia são convidados a se retirar de determinadas escolas porque a escola não tem conhecimento ainda do que fazer nisso, né? Para a gente ver que o estigma é um problema geral, é um problema global, né? Não é de determinados segmentos da sociedade. O estigma na epilepsia ainda é muito forte. O que fazer? A primeira questão é realmente, ele chega, fala que tem epilepsia, conversar com os pais. Que tipo de crise ele tem? O que fazer durante a crise? Porque tem crises que você tem que ter determinadas atitudes. Outras, se for uma convulsão, a gente tem que ter outras atitudes, né? Então, o que a gente deve fazer no momento da crise? Ou ele tem alguma outra limitação? Ele tem algum outro problema, além da epilepsia? Conversar com a classe sobre assuntos de saúde. De novo, eu reforço a questão da importância dos temas transversais. Então, em qualquer disciplina que você tiver, você pode resgatar esse tema para que a gente consiga inserir a epilepsia na roda de discussão. Colocar como um dos exemplos desse tema de saúde a epilepsia. E colocar conceitos sempre de cidadania e de solidariedade. Na hora da crise. Então, imaginem que você está em sala de aula e, de repente, uma criança tem uma convulsão, um adolescente, mesmo um adulto, tem uma convulsão, ele cai, começa a se debater, o que você faz? Então, só para a gente já sabe que nós já falamos isso, mas é importante só resgatar algumas coisas. Mantenha calma, né? Chegue perto desse aluno, dessa pessoa, acalma os outros alunos, porque vai estar todo mundo muito alvoroçado, principalmente quem nunca viu uma crise, uma convulsão. Afaste objetos que ofereçam risco. Então, se está no meio da sala de aula, a gente sabe que pode ter quinas de cadeiras, de mesa. Então, afaste tudo que ofereça risco. Vire a cabeça de lado, né? Lembre-se, a gente tem que virar porque a saliva se acumula na boca, né? E aí a saliva escorre e a pessoa não tem risco de engasgar, de se asfixiar, de nada. Só isso. Muitas vezes proteja a cabeça, porque se ele estiver batendo, então põe a mão para ele bater na sua mão e não no chão, né? Põe um moletom, qualquer coisa que amorteça um pouquinho isso. E espera a crise passar. De novo, é importante a gente ressaltar que a crise tem começo, meio e fim. Na maioria dos casos, ela dura 1 minuto e meio, mais ou menos. É um tempo muito rápido, mas para quem está vendo, parece uma eternidade. A gente sabe disso. Então, acalme, tente entender que é uma crise epilética, que é uma convulsão e que isso vai passar. Lembre-se, você só precisa chamar um socorro, chamar uma ambulância ou levar para o pronto-socorro se a crise, se a criança, se o adolescente, se o adulto estiver se debatendo, estiver tendo a crise por mais que 5 minutos seguidos. Tá? Se ele estiver se debatendo. O que acontece é que muitas vezes depois da crise, a pessoa fica mais sonolenta, mais confusa. Mas isso não é a crise em si. Tá? Depois da crise, falar que ele teve uma convulsão. Se você souber que ele já tem epilepsia, ótimo, então ele também sabe. Se você não souber, procure os pais, né? Leve sempre para um lugar calmo,
né, para ele poder se recuperar, e até porque, imagina, como a gente falou em outras aulas, a crise tem um significado social importante. Então, imagina a vergonha que se fica depois da crise. Então, tudo isso tem que ser trabalhado aí com os alunos. Então, conversar com a classe da percepção disso e das atitudes adequadas perante essa pessoa. E, quando o aluno voltar, o tratamento normal é a melhor coisa. A rejeição é o pior remédio nesse momento. A rejeição, o isolamento ou as perguntas em cima disso, né, a pessoa vai ficar mais envergonhada e mais isolada. Na hora da educação física, né, lembrar que o aluno pode participar de atividades coletivas, pode jogar bola, pode participar da educação física. É claro que é importante que você saiba com os pais se ele realmente pode. Tem alguns casos de epilepsia que nós sabemos que não pode, mas são poucos. Né? Como vocês vão ver nas outras aulas, uma das crenças, uma das dúvidas mais comuns é a respeito do esporte. Mas o que a gente quer é não tratar esse paciente como café com leite, sabe? Ah, não faz nada, não participa de nada, ele é o café com leite da queimada, ele é o café com leite de tudo. Não trate ele como café com leite, ele faz parte. E é fundamental que ele se sinta inserido. E sempre saiba se ele tem alguma outra limitação que o impeça de participar dessas atividades. Na hora da lição, lembrar sempre que ele tem, geralmente, condições semelhantes aos outros alunos que estão na classe. De novo eu falo, é claro que é importante você saber com os pais se ele tem algum outro quadro, se ele tem o TDAH, se ele tem uma hiperatividade, se ele tem alguma outra coisa. Mas na maioria das vezes ele tem condições semelhantes, né? Às vezes ele precisa de uma explicação individual, porque ele pode ser mais lento para fazer determinadas atividades. Mas é importante saber também se a medicação tem algum efeito colateral, porque algumas medicações, principalmente no início do tratamento, podem dar mais sonolência, então a pessoa fica mais sonolenta, mais cansada, né, mais aérea, ou se o aluno tem outras comorbidades. Como eu falei, né, a questão da hiperatividade, da falta de atenção, alguma coisa que possa prejudicar a questão cognitiva do aluno, como o Dr. Lee já falou numa outra aula. Quais são as considerações importantes, né, de uma maneira geral, quando a gente fala em epilepsia na escola? É importante que você saiba que a medicação antiepilética, ela precisa ser tomada regularmente. Então, tem alguns horários de medicações. E se o horário da medicação for durante o período que ele está em aula, ele precisa tomar essa medicação. Isso é importante a gente ter em mente. A presença de comorbidades. Então, como a gente já falou em outras aulas, o que mais ele tem, além da epilepsia, e o que isso pode atrapalhar essa pessoa. Quais são os contatos em caso de urgência? Então, a gente sempre ter perto o telefone do pai, da mãe, do irmão, de um responsável, né, do marido, de quem for, para que a gente consiga fazer um contato, se preciso. Os colegas de classe, eles podem ser os melhores companheiros e os melhores aliados na epilepsia. Então, é importante, quando você começa a conhecer a classe, você já sabe quem você pode contar, você já sabe mais ou menos a característica de cada aluno da sua classe. Então, se você tem um aluno mais solícito, né, que tem essa característica, coloque-o perto, né, de uma pessoa que tem epilepsia. Ajude nesse sentido. E os auxiliares de escola também devem estar cientes. É importante porque a crise, ela pode acontecer não só dentro da classe. Ela pode acontecer no intervalo, ela pode acontecer quando a pessoa estiver no banheiro, ela pode acontecer no corredor. E se os auxiliares, se os monitores, né, os inspetores também não souberem o que é epilepsia, não souberem o que fazer diante de uma crise, vai ficar complicado. Então é importante que todo o conhecimento de epilepsia seja não só para você, professor, para você, diretor, mas também para todo mundo que trabalha na escola, né? Desde o guarda da frente, né, até o diretor da escola. Quais são as conclusões? É importante que o aluno com epilepsia, ele se sinta inserido dentro da escola. De novo, quando a gente fala em inserção social, a gente está falando na questão de participar ativamente da escola, participar das atividades, sentir realmente a questão de presença, de participação ativa em todo o processo. Quanto mais aceito essa criança, esse aluno, esse adolescente for, melhores as chances de ter o desenvolvimento pleno e de conseguir chegar aonde ele quer chegar.
E se a gente tiver tudo isso, também a gente consegue uma melhora da aprendizagem dos outros alunos sobre as diferenças. Como vocês vão ver nas outras aulas, a gente quer uma sociedade que lide bem com as diferenças, que seja tolerante a essas diferenças. Então, quando a gente coloca um aluno que tem uma condição crônica como semelhante, né, como igual aos outros, a gente também está fazendo um procedimento educativo nesse sentido. Importante, então, saber sobre a epilepsia, sobre as maneiras adequadas na crise. E quando a gente fala nesse curso, que a gente fala ética, valores e saúde na escola, a gente quer que o professor tenha essa formação ética, né? De desmistificar crenças, de reduzir o estigma, de reduzir o preconceito. E nós sabemos que um professor capacitado, ele amplia a rede de informação sobre a epilepsia e sobre os valores éticos para os alunos. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que esses valores éticos, além da epilepsia, sejam passados para a família, para a comunidade e, com certeza, para a sociedade. E agora, a gente espera a sua participação no nosso fórum, falando, você já teve um aluno com epilepsia? Você já teve um aluno que teve uma convulsão na sala de aula? Conta pra gente, compartilha a sua experiência. A gente vai estar esperando. Até a próxima aula.